Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Neste momento, já peço para os irmãos abrirem a Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Abacuque 3, do versículo 17 ao 19. Neste momento eu já quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de ter chegado mais uma vez à casa do Senhor, né, por essa oportunidade que Ele tem me concedido através da irmã Zélia, né, que fez o convite e nós chegarmos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um, que Ele tem nos sustentado, né, até o dia de hoje, na sua presença, porque a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias duram para sempre, né, e se renovam a cada manhã. É o capítulo 3, versículo 17 ao 19. E as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas e, por esse motivo, nós não fomos e não somos consumidos. Eu quero agradecer a Deus por esse motivo. Glória a Deus. Amém? Abacuque 3, 17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu vou começar aqui explanando sobre a situação do povo de Judá. Mas inicialmente eu gostaria de destacar uma palavra nesta noite para que nós venhamos entender o que Abacuque quis dizer no capítulo 3. E a palavra-chave desta noite vai ser confiança, que significa fé em Deus. Nós sabemos que desde o início do mundo, né, nós vem pecando, né? Nós venhamos pecando até os dias de hoje. A nação de Israel, ela foi levantada por Deus, foi liberta por Deus, por Moisés, e mesmo assim, eles tendo a presença do Senhor do lado deles, eles vendo que Jesus, né, que Deus era o Deus verdadeiro da vida deles, eles ainda assim resolveram se dobrar perante estátuas, perante ouro, perante prata, e esqueceram do nosso Deus. E nesse momento aqui, nessa época que Abacuque estava vivendo, não foi diferente. Ele também era um profeta da mesma época que Jeremias. E Jeremias tinha profetizado que a nação de Judá iria passar por um cativeiro de 70 anos. Por que, Gabriela? Porque Judá era uma cidade, um estado que estava idolatrando a imagens, estava em pecado, estado de corrupção, de violência, de idolatria a outros deuses. Ou seja, eles não estavam mais adorando ao Senhor. E por isso o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, profetiza que eu vou vir com justiça sobre o meu povo, e permitirei que a nação babilônica venha a levar cativo o povo de Judá, porque me desobedeceu, porque tem se prostrado, porque tem adorado a outros deuses e deixado de me adorar, mesmo eu tendo sido para com eles bom, piedoso e misericordioso, mas eles não têm reconhecido isso. Então eu vou descer com justiça para mostrar que eu sou Deus e para trazer o meu povo à reconciliação. Muitas das vezes nós ouvimos falar aquela frase que diz: Deus é amor. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não quer que a gente venha se perder nas garras do maligno. E por esse motivo, Ele fez isso com o povo de Israel. E Deus usa o povo babilônico, caldeu, para trazer esse povo à reconciliação. Esse povo era conhecido por ser um povo numeroso em exército, por ser impetuoso e por ser cruel. Ou seja, eles não temiam a Deus,
eles não respeitavam o homem, nem outro tipo de situação, eles passavam por cima. E aí o Senhor disse que iria usar eles para poder trazer o seu povo à reconciliação. Mais um ponto que eu quero abordar aqui é que, se a gente for ler os capítulos anteriores, Abacuque pergunta, questiona a Deus: Senhor, por que os babilônicos? Por que os caldeus o Senhor vai nos entregar nas mãos dele? Porque o povo babilônico era um povo pecaminoso, era um povo ímpio. Mas Deus sabia que o povo ia andar com retidão a partir do momento que ele passasse pelaquele estreito. Deus estaria preparando o povo para a reconciliação. Então Deus permitiu que o povo babilônico se levantaria contra eles, né? Mais um ponto que eu quero abordar aqui é: Deus garante o juízo sobre o inimigo por seus próprios atos de maldade. Abacuque questionou a Deus porque ele usaria aquele povo, né, cruel. Tudo tem o seu propósito. Era para trazer o povo mais perto de Deus. E Deus garantiu que, mesmo ele passando por aquele sufoco, os inimigos dele iriam cair em juízo também, porque não há nada que passe desapercebido nos olhos de Deus. Muitas das vezes a gente acha que a gente está cometendo um pecado oculto, que a gente está fazendo isso. A irmã do lado pode não estar sabendo, o irmão à sua frente pode não estar vendo. Mas Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe, Ele vê toda a situação. E eu quero destacar aqui, também mais um ponto que é: por fim, Abacuque confia inteiramente no Senhor e na sua justiça, que é certa. Deus fez a promessa para eles que eles entrariam em cativeiro, mas Ele também garantiu que eles seriam libertos. Assim como Deus fez com o povo de Israel, quando estava nas mãos de Faraó, Ele fez com o povo de Judá. Ele iria permitir que os caldeus levassem eles cativos por desobediência ao Senhor, porque eles tinham idolatrado a outros deuses, porque eles tinham saído da presença dele, mas ele disse que também iria trazer renovo, iria trazer restauração, iria trazer o povo de novo ao estado que ele estava, né? E aqui eu quero ler mais alguns versículos que eu destaquei aqui, para poder deixar claro. No capítulo 3, o versículo 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 6. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. E os montes perpetuosos foram esmiuçados. Os ouriteiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. O versículo 10. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz e levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das flechas, ao resplendor do relâmpago da sua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. 13. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido, tu feriste a cabeça do ímpio. Era justamente o que ele estava prometendo para com o povo de Judá. Ele falou que ele ia permitir o povo passar pelo deserto, né? Falando metódica, como é que eu falo? Imaginando, né? Ele ia permitir que o povo ia passar pelo deserto, mas ele garantiu que, apesar daquele castigo que ele traria sobre Judá, ele também traria a restauração ao povo de Israel. Ele traria para perto consigo aquele povo que antes adorava e muitas das vezes se esqueceu que o verdadeiro Deus não é feito de pedra, não é feito de pau, não é feito de ouro. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus verdadeiro. Por mais que muitas das vezes nós não vemos Ele, mas Ele está conosco em cada momento das nossas vidas. Em cada dia Ele está conosco. Muitas das vezes, irmãos, é nós quem viramos as costas e deixamos de acreditar. Meu Deus, a situação está tão difícil. Meu Deus, mas isso veio se levantar logo agora.
Olha quem está contra mim, mas maior é quem está conosco. A palavra do Senhor diz que maior é quem está conosco do que quem está no mundo. E o versículo 16 diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou em podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ou seja, aqui Abacuque ele já deixou de questionar a Deus, ele já deixou de se queixar: Senhor, mas por que aquele povo? Senhor, mas por que isso? Não tinha outra forma do Senhor tratar com a gente. Ele percebeu que o que salvaria ele naquele momento não era ele questionar, e sim era ele adorar, era ele glorificar e entregar nas mãos do Senhor aquela causa. Porque quando Deus promete, ele cumpre. Seja um milagre, seja um livramento, seja uma bênção, ou seja um castigo. Ele fez isso com o povo de Israel porque ele amava aquele povo. A palavra do Senhor fala que Deus ama. Ele é justiça, ele é amor, mas ele também é justiça. Porque nós, filhos, também precisamos de correção. Não é só amor, senão as coisas saem do trilho. E era o que tinha acontecido com o povo de Israel. Por muito tempo, Deus permitiu eles adorarem a imagem. Mas teve um tempo que Deus disse: eu não quero mais vocês idolatrando a imagem. Eu não quero mais vocês se convertendo, vamos dizer assim, do vinho para a água. Eu transformei a vida de vocês e vocês já se esqueceram. Por isso ele trouxe esse juízo. E a partir do momento que o profeta Abacuque entendeu isso, no versículo 17 a gente já começa a perceber a mudança dele. Ele fala: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui o versículo 5, no versículo 17, ele não só estava exaltando o nome do Senhor, mas se a gente for olhar, a nação de Judá, os recursos dela era gado, era terras, era plantação. O que ele estava querendo dizer aqui no momento é que ainda que tudo estivesse desfavorável, é que ainda que tudo se acabasse, ele ia pôr a confiança dele no Senhor. Independentemente se a situação financeira dele estivesse boa, independentemente se a situação emocional dele estivesse boa ou ruim, ele ia adorar, ele ia glorificar, ele ia exaltar o nome do Senhor e ia pôr a sua confiança nele. Ele não sabia o que ia acontecer. Deus tinha prometido que ia descer com justiça, colocando o povo de Judá em 70 anos cativeiro nas mãos dos babilônicos, né? Mas ele garantiu que ia haver uma restauração sobre o povo dele, ia haver um renovo. E aqui ele já começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui também eu não gostaria de ficar presa somente nessa passagem, mas quando eu estava lendo, me veio à mente também a situação de Abraão. Abraão, os pais dele não adoravam ao Senhor, e ele simplesmente ouviu a voz do Senhor e decidiu seguir. O que foi que Deus disse? Sai da tua terra, sai do meio dos teus, que eu tenho uma terra prometida para ti. Eu tenho uma promessa de uma nação, eu tenho um povo para te dar. E Abraão, até por certo momento, ele duvidou. Eu não me lembro em que versículo de Gênesis diz, mas ele manda Abraão sair fora da tenda dele e diz: olha as estrelas do céu, vê se tu pode contar. Assim será a tua descendência, assim será o teu filho, assim será a nação que vem de ti. Irmãos, o Senhor não promete e deixa faltar nada. Ele promete e cumpre com a sua palavra. Ele provê, ele providencia, ele é fiel, ele não falha, ele não mudou. Muitas das vezes a gente acredita que isso só acontecia nos tempos passados, mas a palavra do Senhor diz que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode mandar o monte se mover do lugar e ele vai se mover. O que falta em nós, irmãos, é a confiança no Senhor. O que falta em nós é a fé em Deus. Muitas das vezes nós olhamos para o gigante, nós olhamos para as muralhas e se esquece que Deus é fiel para com as nossas vidas. Até os dias de hoje Ele tem nos sustentado. Quantas situações nós passamos e nós olhamos e disse assim, ó, hoje é o meu fim.
daqui eu não passo, essa é a minha última luta, eu não estou mais aguentando, eu vou largar a presença do Senhor. E Deus, mesmo nós não queremos, mas Ele nos resgata. Ele nos resgatou do charque de lodo e nos permitiu chegar até a presença dEle até os dias de hoje. Não é à toa, irmãos, que nós estamos aqui. Tudo tem um propósito. Nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. Que nós venhamos observar as grandezas e as maravilhas dEle nas nossas vidas. Muitas vezes Ele promete, às vezes é a gente que se esquece. E diz assim, Senhor, mas o Senhor não disse que ia fazer isso? O Senhor não disse que ia fazer aquilo? Mas a gente se esquece que muitas das vezes nós estamos como o povo de Judá. É nós que voltamos a idolatrar os outros deuses. É nós que deixamos de acreditar na promessa dEle. E se esquece que nem toda promessa vem carregada de um processo, de uma prova. José, agora me veio à memória José. Deus deu a ele sonhos, que ele seria um governador. Ele não entendia que ele seria um governador. Apenas no sonho, as estrelas se inclinavam para ele. Mas o Senhor foi revelando, através de cada processo que ele ia passando, o propósito dele para com a vida dele. Ele, talvez, quando ele chegou a ser governador, ele ainda não tinha entendido o porquê Deus tinha colocado ele ali. Mas ele passou por aquele processo todinho sendo aprovado pelo Senhor. E o Senhor percebeu o que tinha no coração dele. E por isso ele permitiu que ele chegou onde ele chegou. E ele não veio somente para ele ficar grande, poderoso e se destacar. Mas ele veio para prover. O Senhor colocou ele como coluna na casa dele. Porque quando houve fome, ele que trouxe como é que fala? Meu Deus do céu. A estratégia para poder manter todo aquele povo. Não só o dele, mas os que vinham de todo e por perto. Ou seja, a bênção do Senhor, que Deus derrama nas nossas vidas, não é só para nós, mas é aquele que nos cerca. Abraão foi abençoado, a sua geração foi abençoada. Aqui, Abacuque estava recebendo uma promessa que viria castigo, mas viria bonança, viria tempo de refrigério, viria tempo de renovo, viria tempo que eles iriam buscar novamente com prazer a presença do Senhor, porque eles tinham se esquecido disso. Eles começaram a olhar para o mundo e dizer, essa pedra, esse pau, vamos começar a adorar, ele é maior, ele é melhor, não existe tantas regras, não exige isso e aquilo, mas se esquece que Deus é que observa tudo, Deus é que providencia. Eu estou fugindo um pouco da mensagem, mas voltando à mensagem aqui, a palavra que eu tinha destacado, né, é confiança. Que a gente venha confiar inteiramente no Senhor, que a gente venha depositar. Agora me veio à memória também aquele caso da viúva que tinha 2 filhos, né, do azeite. Ela talvez mesmo desacreditando lá no íntimo, ela obedeceu à ordem do profeta. A gente tem que observar também, irmãos, aquilo que o Senhor nos diz para nós fazer. Porque muitas das vezes, através de uma atitude, vem a providência do Senhor. Através de um milagre pode vir através de uma palavra, de uma atitude, de uma circunstância que a gente nem imagina. Por exemplo, também naquela situação da viúva de Naim. O enterro ia passando. Ela não clamou, né? Ela não pediu, mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia para ela e disse, levanta-te. E o menino levantou. Que a gente venha entregar as nossas vidas e confiar inteiramente no Senhor, para que o propósito dele venha a ser cumprido nas nossas vidas. Fácil não é, a gente sabe, não é fácil. Até os dias de hoje, quem tem nos sustentado é Deus. E em nome de Jesus, Ele vai continuar nos sustentando. Mas que a gente venha estar na presença dEle e não desfalecer. Eu quero ler aqui alguns versículos para complementar aqui a palavra do Senhor. Um que é em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Outro que fala de crer é João 11 e 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Mais um versículo para a nossa alma. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui a passagem daquele homem, né, quando Paulo e Silas
foram presos e eles entoaram louvores, eles creram no Senhor, que a prisão não era o fim. E por isso, naquele momento, eles começaram a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Aquela atitude não foi um momento de desespero, mas eles estavam dizendo de coração, com a alma entregue ao Senhor, dizendo: ainda que seja a morte, ainda que seja o nosso fim, nós sabemos a quem nós temos crido, nós sabemos a quem nós temos servido, nós sabemos para onde nós vamos. E ali eles começaram a entoar, a louvar o nome do Senhor. E o que foi que aconteceu? Que através da fé deles, através da confiança no Senhor, as cadeias se quebraram. E ali um homem foi liberto. Não só o homem, mas ele levou a salvação para toda a sua casa. Quando ele perguntou para os apóstolos, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tem uma passagem que diz que é necessário crer para poder servir ao Senhor, né? Porque a gente tem que chegar a Deus com fé. Porque muitas das vezes a situação não vai estar favorável e nem tudo que a gente pensa que vai acontecer realmente. Às vezes foge do nosso controle. Pedro, por exemplo, ele desceu do barco, começou a confiar no Senhor que ele ia conseguir andar sobre as águas. Mas como ele começou a observar as circunstâncias, percebeu que ele estava no lugar que ele poderia cair, o que foi que ele fez? Ele começou a afundar. Mas ele sabia quem estava do lado dele. O socorro bem presente, que nunca falha, Jesus Cristo. E Jesus disse: Pedro, deixa de ser homem de pequena fé, crê em mim. E ali ele estendeu a mão e puxou Pedro para cima. Que nós venhamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé pode ser pequena, mas a gente tem que ter fé para poder acreditar no Senhor e acreditar que, por mais difícil que seja a situação, a gente vai vencer, a gente vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Por mais que às vezes a gente venha esmurecer, cair, a gente não pode deixar de servir ao nosso Deus, porque Ele é fiel para conosco, mas que a gente venha ser fiel para com Ele.